Vamos juntos explorar o universo da tecnologia e das ciências. Inscreva-se, comente, dê seu like, apoie o nosso canal. Vamos mais uma aula de Python, falando de vetores, matriz e array. Bom, abri dois vetores aí. Lembra que vetores são dados unidimensional, lembrando desse fato, tá? Diferente de matrizes, que são estruturas bidimensionais. E aí eu estou mostrando o quê? Eu criei dois vetores, vamos fazer a soma desses vetores. Tá? Então, eu criei um outro vetor de soma, onde eu vou usar um for, usando a função range, para fazer a leitura do primeiro vetor. Como os vetores têm o mesmo número de índice, a gente vai fazer a soma desses dois vetores e gerar a soma acumulada. Tá? Isso, exatamente, a soma acumulada. Tá? No resultado, então eu estou fazendo aí a soma acumulada do vetor para cada índice, do vetor 1 e 2, e dando um append no meu vetor de soma com o dado do resultado dentro do meu for. Tá? Se eu imprimir isso fora do meu for, eu vou ter a soma do resultado desses vetores. Ok? A gente pode ver que ele somou cada um dos índices, né? Então, 1 com 6, 7, 2 com 7, 9, assim por diante. Tá? Como a leitura foi feita índice a índice, ele vai somar o índice do vértice do vetor 1 com o vetor 2. Ok? Aí, só para deixar claro isso para vocês. Tá? Tem outras formas da gente fazer também essa combinação de vetores, né? Aí vamos fazer um produto escalar desses vetores. Então, o que eu vou criar? Eu vou criar uma variável chamada produto escalar e vou fazer a multiplicação acumulada dos vetores dentro dela, tá? Então, ao invés de eu fazer a soma agora, percorrendo o range do primeiro vetor, através de um for, eu vou fazer a multiplicação acumulando, usando o sinal de mais igual, para que ele sempre pegue o resultado do anterior e acumule no próximo. E usando o vetor, multiplicando o vetor 1 pelo vetor 2, a cada item do vetor. Ok? Daí ele vai me dar um total. Como ele é acumulativo, ele vai me dar o resultado, não vai me dar uma vértice, vai dar um resultado final, que vai ser a soma acumulada dentre os vetores. E aí ele me deu o resultado. Se eu quiser trazer a multiplicação acumulada índice a índice, eu posso colocar o print dentro do for, e aí ele me traria do índice 1 até o 5, esse acumulado sequencial. A gente pode fazer dessa forma também para demonstrar um pouquinho melhor o que acontece aí nesse caso. Tá? Então, o que eu estou fazendo é simplesmente tirando o print fora do for e entrando na tabulação do for. E aí tá aí. Dá 6, 20, que é o 6 vezes 1, 7 vezes 2, 14,
E aí ele vai somando essa multiplicação até chegar no resultado final que a gente teve. Só que aí ele mostrou cada multiplicação acumulada. Ok? E aí só explicando um pouquinho da matemática, para ficar bem claro o que ele fez. Bom, na próxima etapa, depois desse caso, a gente vai trabalhar com a matriz. Aí lembrando que a matriz é uma estrutura de dados bidimensional, como eu já falei, e uma outra coisa muito importante, já falei inclusive na outra matéria, que a estrutura de dados padrão de matriz que a gente usa em Python, ela não é uma implementação otimizada para cálculo numérico eficiente. Não é uma implementação otimizada para cálculos numéricos eficientes. Costuma-se usar outras bibliotecas que têm operações mais complexas em matrizes, como a álgebra linear, entre outras. Um exemplo é a NumPy, tá? Então a gente tem outras bibliotecas que a gente pode usar e incorporar aí no Python. Trabalham melhor com matrizes. Mas, novamente, a gente vamos usar a função nativa no Python. Okay? Então aí eu estou criando, vamos trabalhar vamos criar uma matriz, né? Aí a matriz dentro dela a gente está com 3 vértices e uma outra matriz. A gente vai gerar uma matriz transposta, tá? Explicar um pouquinho o que é a matriz transposta, tá? Bom, vamos lá. A matriz transposta é uma operação matemática aplicada a uma matriz que resulta em uma nova matriz, na qual as linhas da matriz original se tornam colunas e as colunas se tornam linhas. Ok? Então, assim, é útil em várias aplicações, como sistemas de equação linear, transformações lineares, multiplicação de matriz, resolução de problemas numéricos, entre muitas outras coisas. Então é a troca de linha em coluna, tá? Então a gente simplesmente, se a gente fosse fazer uma transposição das linhas com as colunas. Então aí no caso que a gente está vendo a matriz, tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ao mesmo tempo, se a gente olhar no formato de coluna, tem 1, 4, 7, 2, 5, 8 e assim por diante. Então nesse caso que ele vai mostrar, ele vai mostrar a matriz da mesma forma, a gente vai imprimir da mesma forma, como é visto na original, porque eu vou simplesmente incorporar na matriz transposta o mesmo resultado que eu tenho na minha matriz. Tá? Mas se a gente fizer o print dentro do for, a gente consegue ter uma ideia de como ele fez a passagem dessa matriz, fazendo essa transposição em linha e em coluna. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Aí assim, a forma que vocês vão aplicar, vocês podem aplicar de N formas para fazer essa transposição de matriz. Aí eu estou mostrando de uma forma simples o que ele está fazendo. Né? E são 3 vetores dentro da matriz, né, com 9 índices. Na realidade, de 0 a 8, né? A gente sempre começa do índice 0. Então, o que ele está fazendo aí? Ele está assumindo que a matriz transposta, dentro de um for, ele rodando linhas e colunas, linha em I e coluna em J, está dizendo que a matriz transposta é a minha matriz. Simplesmente. Então, está fazendo a transposição. Ok? E aí eu estou imprimindo ela fora da tabulação do for. Então aí para imprimir ele de uma forma, ele já está incorporado, eu faço um print por linha. Então ele mostrou a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Aí, para mostrar esse print dentro do for, para vocês terem uma ideia de como que ele percorre essa informação dentro da matriz. Que aí sim vocês podem usar de várias formas. Ó. Então ele imprimiu o quê? Ele imprimiu a primeira vértice, 1, 2, 3, e aí lendo de uma forma colunar, 1, 4, 7. A segunda vértice, 4, 5, 6, e aí, né, 4, 7, 2, 5 e 8, ok?
Legal. Bom, continuando trabalhar com vetores, tá? Os mesmos dois vetores que a gente tinha. A gente vai fazer cruzamento entre vetores. Não que antes não tinha sido um cruzamento também. Mas vamos trabalhar com mais cruzamentos em vetores para a gente ter uma ideia. Então, usando novamente o range e um vetor de cruzamento, tá? Daí eu estou aplicando uma condição dentro do for, onde minha vértice está contido, vértice 1 do índice em questão está contido no vetor 2, no vetor 1 está contido no vetor 2, então ele faz com que o meu cruzamento, com que faça um append na minha matriz de cruzamento, com a resposta do vetor 1. Okay? Vamos imprimir isso, vamos ver o resultado. Okay? Então a gente tem aí o resultado que ele trouxe para a gente, fazendo um append, né? Desse cruzamento. Ele me trouxe o quê? Qual que é a informação que está correlacionada? Aí, no caso, não trouxe ninguém, mas ali, ó, eu fiz a alteração do valor, para vocês terem ideia, ele me trouxe, né? Qual a informação que está correlacionada, né? Que é igual. Como se eu estivesse fazendo um inner join aí, ó. Quem conhece SQL, então me trazendo o quê? Eu tenho no vértice 1, tenho no vértice 2, ele me traz a relação cruzada entre os dois vértices, tá? Bom, agora falando novamente em matriz, vamos trabalhar com cruzamento de matrizes, tá? Estou criando uma matriz aí com dois índices em três vetores. Criando duas matrizes. E a gente vai fazer o cruzamento delas também, para achar a referência de uma com a outra, para cada vértice dentro para cada vetor dentro da matriz. Vai achar a mesma referência, cruzando essas duas matrizes. E aí vamos criar uma outra matriz de cruzamento. O que a gente está fazendo é simplesmente, em vez de trabalhar com o vetor, a gente mudou para a matriz, tá? E aí dentro do for, eu estou percorrendo cada range contido na primeira matriz. Cada índice, né? E aí cada coluna da matriz naquele índice. E aí eu faço o append na matriz de cruzamento com o resultado desse cruzamento, tá? Bom, aí terminando esse for de linha, a gente precisa também colocar uma condição, né, do range 2, senão não funciona. Então aí, ó, depois do for para a variável j, eu coloquei a condição da matriz 1 estar contida em matriz 2 para cada índice, ele executa o cruzamento. Então ele identificou que nas duas primeiras itens da matriz lá existe um cruzamento que gera o número 2. Eles são iguais, né? E agora a gente alterou para 8. Ele identificou também que existe mais um vetor
com cruzamento idêntico. Aí, bom, falando de array, bem simples, vai importar a função nativa array do Python. A gente apropria esse array dentro de uma variável como inteiro, que é a opção i, né? Só que tem que estar entre aspas, e a sequência de array. E aí eu estou dizendo o quê? Que no índice 2, que seria a terceira, o número 3 ali do array, eu quero que altere para 10, e aí que ele imprima o tamanho do array para mim, ele vai fazer uma alteração no meu array no índice 2 para 10, vai substituir 3 por 10, vai gerar uma variável com o tamanho do array, e aí no loop ele vai imprimir cada elemento do array. Tá? Aí o pop a gente usa para remover o último array, tá? O último índice do array, ele vai remover, e aí ele vai inserir, appendar no último índice do array, ele vai acrescentar o último índice com o número que a gente colocou dentro do array. Bem simples. Ok? E aí, que conforme eu falei, ele é um número inteiro. Então, entre aspas, i, o array usa dessa forma. Tá aí. Ele imprimiu toda a sequência de array. E o parâmetro i do array é para identificar que ele é um inteiro. Tá? Tem outros parâmetros também para a função de array. Mas aí precisa estudar com calma e ver os tipos que existem, tá? Aí tá mostrando aí, ó, algumas notas da função. E todas as funções a gente consegue ver dessa forma, esses balõezinhos explicativos. Então ele imprimiu, ó, 1, 2, 10, 4 e o último foi o 6, ou 9, né? Bom, não enxergo muito bem, não estou enxergando muito bem. Mas substituiu o índice 3 pelo 10. Então, como a gente falou, removeu o último índice que era 5 e incluiu esse outro que a gente colocou no append. Ok? Assim que a gente trabalha com vetor, matriz e array, nativo do Python.